Pessoal, então novamente bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as obras do André Luiz, né? Hoje nós estamos no terceiro domingo do mês, então nós vamos falar sobre esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é um dos livros que fazem parte da coleção André Luiz ou da coleção Nosso Lar, que é tão importante, né, para o movimento espírita e para todos nós. E o tema específico, dominação telepática. O quanto que nós podemos nos influenciar, encarnado para encarnado, ou desencarnado para com o encarnado. Né? Nós vamos ver aqui, inclusive, uma relação de encarnado para encarnado. Ou seja, duas pessoas que estão reencarnadas. Né? E como que essa influência telepática, nós interagimos muito mais telepaticamente do que a gente imagina. Nós nos comunicamos telepaticamente de uma forma muito mais intensa. Nós nos influenciamos, nós interagimos o tempo todo. Nós temos um impacto uns sobre os outros muito grande. Então nós vamos ver um exemplo aqui, um caso real, né, que aconteceu. E nós vamos analisar esse exemplo aqui com o André Luiz. Né? O capítulo 20, que tem como título Mediunidade e Oração. Tá? Mas o nosso tema ali, embora a mediunidade esteja implícita aqui no tema, tá? Mas o nosso tema específico é a dominação telepática. Tá? O instrutor do André Luiz, que o André Luiz é um aprendiz no plano espiritual, era médico aqui na Terra e continuou seus estudos na vida espiritual, após um período de alguns anos de perturbação que ele passou, devido ao tipo de morte que ele teve, devido à vida que ele teve. Ele morreu, ele teve sífilis na Terra, tinha um comportamento sexual meio desregrado, teve sífilis, acabou desenvolvendo um câncer no intestino e morreu em função desse câncer no intestino. No meio da cirurgia, no intestino ele não suportou e veio a desencarnar. No plano espiritual ficou, se eu não me engano, 7 ou 8 anos lá no umbral. Até que ele fizesse uma prece e fosse socorrido, né? E aí ele se encaminhou para a cidade espiritual de Nosso Lar, onde ele passou por um tratamento, um aprendizado. Né? Então todos os livros da série Nosso Lar são livros em que o André Luiz ele se tornou praticamente um repórter da vida espiritual. Então, os seus livros são relatos de tudo que ele foi aprendendo. Como médico que ele era aqui na Terra, inteligente, culto, né? Bastante curioso a respeito de todos os problemas da existência. Então, ele vai perguntando para os espíritos vão respondendo, né? Os instrutores vão ensinando para ele. Tá? Aqui o instrutor do André Luiz é o Aulus. Então, fim da reunião, uma reunião que eles estavam participando, o assistente Aulus atendeu a um pedido de Teonília, uma companheira ativa no trabalho assistencial, que fora rogar-lhe ajuda para a senhora Anésia, devotada trabalhadora da instituição em que os serviços acabavam de ser realizados. Então, a Teonília, uma trabalhadora espiritual, na casa espírita que eles estavam participando, que eles estavam observando os trabalhos. E a Teonília, ela estava pedindo ajuda para a Anésia, que era uma trabalhadora, como se fosse qualquer um de vocês aqui, trabalhadores do centro, né, com função ativa aqui dentro. A Anésia era também uma trabalhadora da casa espírita. E a Teonília, um espírito feminino no plano espiritual, pedindo ajuda para ela. Né? Porque ela era uma devotada trabalhadora da casa espírita e tal, né? A Anésia sorvia, então, o fel de dura prova, porquanto, além das preocupações naturais, com a educação de 3 filhas e com atendimento à mãe enferma, em vésperas de desencarnação, seu esposo Jovino encontrava-se sob estranha fascinação de outra mulher, o que o levou a desinteressar-se da companheira e das filhas. Então vamos lá, né? A Anésia estava passando por dura prova, porque ela tinha que cuidar de 3 filhas e da mãezinha dela que estava prestes a desencarnar.
A mãe dela estava já nos últimos dias, né? E agora o esposo estava fascinado por outra mulher. Estava vivendo uma estranha fascinação. E estava desinteressado da Nésia. Você vê, e a Teonília, um espírito amigo da casa espírita, estava preocupado com ela. Estava preocupada com ela. Estava pedindo ajuda ali, reforços ali para amparar a Nésia. Porque percebeu as dificuldades que ela estava passando, né? Você vê como é que as nossas dificuldades, elas não são, né? Elas não são deixadas de lado pela espiritualidade. E quanto mais nós nos envolvemos, trabalhamos, ajudamos, nos tornamos pessoas úteis à casa espírita, ao socorro, né? A organização dos trabalhos e tudo que a gente vem a fazer, mais os espíritos se preocupam conosco, mais nos ajudam, mais intercedem por nós. Por quê? Porque a boa vontade, ela gera simpatia. A boa vontade, ela gera, né? Todo mundo quer ajudar a pessoa que busca ajudar. A pessoa que chega na casa espírita, logo está, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Ela vai criando um ambiente simpático em torno dela. Ela vai criando afeições, vai criando simpatias, que as simpatias começam a trabalhar por ajudá-la. Então é uma coisa importante para a gente pensar também, né? Quanto mais a gente se abre a ajudar, mais a gente é ajudado também, né? Então, dia e noite, ele deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara, na armadilha de mentirosos encantos. Então, dia e noite estava ele pensando na mulher. Né? Isso é muito comum, né? Aí começa aquele pensamento insistente, aliás, começa a virar uma síndrome, né? Começa a virar uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Né? É um quadro específico, um conjunto de sintomas. Né? Começa a comer mal, começa a desinteressar-se do seu parceiro ou da sua parceira, que no caso da parceira, né, que é a Nésia. Né? Pensamento fixo. Né? Começa a ter sonhos com a pessoa, até pesadelos, dependendo do caso. Começa a ter problemas no trabalho, começa a ficar mais calado no trabalho, mais isolado. Tá? Tem uma série de... Começa a ter muita angústia. É uma das características comuns nesse caso, é começar a haver muita angústia. Então a gente vê pessoas passando por isso, pessoas que sempre reclamam muito de angústia. Porque começa a haver dúvidas. Eu vou para lá, eu vou para cá, e a dúvida é muito geradora de angústia. Né? Então, em casa, no trabalho ou na via pública, era ela, sempre ela, senhorear-lhe a mente desprevenida. Jovino esquecera-se, invigilante, das obrigações no santuário doméstico, e parecia ter voltado às estroinices da primeira juventude, como se nunca tivesse abraçado a missão de pai, transformando-se desse modo num obsediado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiara o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Então, olha só, o Jovino ele esquecera as obrigações de pai, de esposo. Né? Então, ele foi deixando, né, foi esquecendo a condição, o papel que ele estava vivenciando. E estava vivenciando agora um papel, né, quase como se fosse um adolescente, revivendo esse período que ele já tinha passado. Né? Porque o outro me faz lembrar quem eu sou. Né? Quando eu estou ligado à realidade, o marido faz lembrar a esposa que ela é esposa. A esposa faz lembrar ao marido que ele é marido. Os filhos fazem lembrar que a gente é pai, que a gente é mãe. Né? Agora, quando a gente vai se alienando dessa relação, a gente vai se introvertendo, ficando preso a esses pensamentos insistentes, a gente começa a esquecer dos papéis que a gente deveria viver. Então a gente vai esquecendo quem somos, a gente vai esquecendo quem é. Né? E estava vivendo como um obsediado autêntico. E o pensamento
aquela comunhão com a mulher que o estava influenciando. Ele também influenciava ela. Mas a gente vai ver que geralmente tem uma ascendência de uma pessoa sobre outra. Tem uma ascendência. Às vezes você tem uma mente mais poderosa do que o outro. Não importa se a pessoa é grande, forte, não, que aqui quem manda sou eu, não sei o quê. Mas pode ter uma mulher lá que domina a mente dele completamente. Entendeu? Domina, fascina. Né? E aí passa a ter uma ascendência mental sobre a pessoa. Né? Lembrando que o Felipe está com o microfone lá, quem quiser participar, perguntar, acrescentar, fica à vontade. Tá? Então ele passava a viver como um obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiara o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Só lembrando, a Joana de Ângeles, ela tem uma, acho que é no livro Vigilância, se eu não me engano. E ela fala sobre isso também. Então ela fala assim, ó, cuidado, né? Cuidado com aquela pessoa que parece assim, parece a pessoa ideal. Né? Você tem um relacionamento, você é casado, tem filhos, esposa, marido e tal. Cuidado com aquela pessoa que vai surgindo e que parece uma pessoa sem defeitos, parece uma pessoa ideal, parece uma pessoa maravilhosa, alma gêmea, né? Descobriu a alma gêmea, né? Então, cuidado com essa situação. Por quê? Porque não raro é a pessoa que depois vai se responsabilizar por grandes amarguras, por grandes desilusões. Ela fala isso num dos capítulos que eu não lembro qual, mas é fácil da gente pesquisar depois. Não é? Por isso que o André Luiz falou, né, a respeito de falsos encantos. Aquela mulher que está influenciando o Jovino com falsos encantos. Talvez falsos não por causa dela, mas pela ilusão que ele está cultivando. E que depois ele vai cair na real, vamos dizer assim. Né? Não que as pessoas não tenham o direito de buscar o que elas acharem melhor. Né? Até a Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela fala a respeito de separações e consciência. Tem um capítulo específico, dá para pesquisar também. Separações e consciência. Né? Em que ela aponta, né, das dificuldades que por vezes levam à separação, né? Ou o que não deveria levar à separação. O perigo que é da gente às vezes trocar problemas que a gente já conhece por outros que a gente nem conhece ainda. Trocar problemas que a gente já conhece por outros que a gente nem conhece ainda, que pode ser pior do que o primeiro. Né? Pode ser pior do que o primeiro. Então, o Espiritismo não é contra a separação. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala a respeito de separações, divórcio. Allan Kardec faz uma reflexão. O Espiritismo não é contra isso, de forma alguma. Né? Mas é preciso consciência, é preciso boa vontade, é preciso lutar contra as dificuldades. E não ser a primeira hipótese. Né? A primeira saída deve ser a última saída, não a primeira. Né? Então a gente tem que gastar todos os cartuchos que a gente... Tá difícil de falar. Então, gastar todos os cartuchos que a gente tem, né? Tá? Então, vamos lá. Aldous asseverou, sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sobre qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando, por vezes, tratamento de longo curso. Então, o Aldous já está, a gente sabe dos problemas que acontecem com os encarnados. Encarnados e desencarnados, obsessão é uma enfermidade. Porque a Teonília já estava tomando partido lá da Anésia. A Teonília já estava lá falando mal da mulher, nós vamos ver na sequência aqui, né? Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparências de robustez no plano físico. E aqui não é machismo, não, um homem defendendo outro homem, não, tá, pessoal? Aqui é a realidade. O Aldous está para... Quem sabe ele não está hipnotizado por aquilo que eu estava falando agora há pouco, né?
da ascendência mental que uma pessoa tem por outra. Quem sabe ele não está hipnotizado, né? E a hipnose é constante no nosso dia a dia. Nós hipnotizamos e somos hipnotizados. Nós entramos em transe e colocamos os outros em transe também. Às vezes numa simples conversa. Você começa a contar uma historinha para alguém e a pessoa fica... já entra em transe. Por quê? Porque a história é hipnótica. Jesus já sabia disso. Por isso que ele usava tantas historinhas. Porque ele atingiu o inconsciente das pessoas, né? Então, é muito mais comum esse fenômeno do que a gente imagina, né? Teonília, referindo-se ao caso, aludiu a Jovino como sendo um homem trabalhador, ameaçado por perversa mulher. Aulus pediu-lhe que não se referisse assim à mulher que dominava o esposo de Anésia. Aqui a gente vê o bom senso dos espíritos, né? Eles nunca são parciais. Eles não estão aqui para ajudar só um ao outro. Estão aqui para ajudar todos nós. Todos que se dispuserem à ajuda. Todos que necessitarem de ajuda, né? E normalmente a gente já toma partido. Ah, porque eu gosto desse, é porque é meu amigo, porque é minha amiga, e aí eu já começo a falar mal do outro. Não é porque o outro não presta, o outro é perverso. Geralmente a pessoa que não presta é sempre o outro, né? Quem a gente gosta é sempre a vítima, mas não é assim. A gente vê que não é assim, né? Então o Aulus estava colocando as coisas de uma forma mais equilibrada. O adjetivo perversa ali não cabia. Era imperioso aceitá-la por infeliz irmã, recomendou o assistente, que prometeu visitar a casa de Anésia já na noite seguinte, com o objetivo de elucidar o caso. Então ele estava conversando com a Teonília ainda. Falou, olha, ela não é perversa só porque ela está envolvida com Jovino. É uma infeliz irmã. Por quê? Porque a ação inconsequente, a ação irresponsável, a ação desvairada, a ação apaixonada, né, são comportamentos, são necessidades que a pessoa está expressando. A criminalidade não deixa de ser uma grande necessidade. Vocês não imaginam o quanto de medo, de insegurança que existe por detrás das ações criminosas. O quanto de desespero que existe. Por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, abre parênteses aqui, com pensamentos muito radicais, assim, de pena de morte, diminuição de idade, né, para prender. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque são armadilhas que a sociedade cria, né? Por detrás da ação criminosa, perversa, existem muitas e muitas carências que não foram sanadas. Muitas e muitas carências. Abusos de todo tipo, agressões de todo tipo. E decretar a pena de morte é a falência total dos nossos métodos de educação, dos nossos métodos de promoção, não é? É a falência total. É carimbar, não deu certo o jeito que a gente está fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas voltemos aqui à Anésia, né? Então o Aulus vai visitar a Anésia para entender o que está acontecendo. Foi o que aconteceu. Porquanto no dia imediato, ao anoitecer, Aulus, André e Hilário, o Hilário era um companheiro médico também do André Luiz, que estava aprendendo também junto com ele e com Aulus, né? Chegaram ao domicílio de Anésia e Jovino, uma casa confortável, embora sem luxo, onde Teonília os aguardava. A família fazia a sua refeição. Achavam-se ali os esposos, as 3 filhas, Marcina, Marta e Márcia. Apesar do tom afetuoso da palestra familiar, Jovino parecia contrafeito. Os apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Vê como é que é o estado dele, né? A mãe e as filhas estão lá conversando animadamente, e ele está lá circunspecto, está lá contrafeito, contrariado. Você vê que ele não está compartilhando aquele momento, né? Contudo, enquanto ele persistia em mostrar-se aborrecido, a mãe se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das 2 filhas mais velhas que comentavam episódios humorísticos do bazar em que trabalhavam juntas. Uma família simples ali conversando na hora da refeição, né? E ele lá emburrado,
contrafeito. Né? Até porque, quando a gente está preso aos conflitos, conflitos inapreensíveis aos outros, né? Que só vem o resultado disso através da nossa aparência, tá? Através da nossa mudez. Né? Mas ninguém está enxergando o que está acontecendo dentro dele. Só os espíritos amigos. Né? Reparando, porém, que o esposo, pouco depois, se levantou para sair, ela endereçou-lhe o olhar inquieto, a esposa, né? Indagando delicadamente: poderemos acaso esperar hoje por você? Ele se fez de desentendido. E Anésia explicou que apreciaria tê-lo presente para as preces em conjunto. Afinal, ela é espírita, faz evangelho no lar, a mãezinha dela está quase desencarnando. Né? Então ela estava pedindo para ele participar do evangelho com eles, né? Com elas. Né? Preces? Para que isso? Replicou o esposo. Quando a gente começa a fugir da prece é que a coisa está feia. Né? Quem sabe conhece aí, né? Quando a gente começa a fugir da prece, alguém chama a gente para fazer evangelho e a gente começa a torcer o nariz. Porque tem o jogo de futebol, porque tem o seriado que eu gosto, porque tem que sair com os amigos. É porque a coisa está feia. Né? Por quê? Porque a prece é justamente a oportunidade de ajudar a gente. Mas quando a gente mais precisa, é quando mais a gente foge da prece. Tá? Da leitura também, de ver no centro também, de tomar passe e assim por diante. Tá? Até porque os espíritos que nos estão envolvendo não querem que a gente faça isso. Não querem que a gente busque ajuda. Né? E a gente está também envolto naquele pensamento, a gente acaba não querendo também. Sinceramente, Jovino, respondeu Anésia, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. Jovino foi direto ao assunto. Não concordo com a sua opinião. E sarcástico, exibindo estranho sorriso, continuou. Não disponho de tempo para lidar com seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos excelente negócio. E logo que Jovino disse tais palavras, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Olha que coisa. Então ele falou, não posso porque eu tenho trabalho. Aí quando ele falou, eu tenho trabalho, apareceu a mulher lá, é o trabalho dele. Né? Apareceu a mulher lá, à frente dos olhos dele. E os espíritos vendo. Né? A Anésia não via, mas ela estava sentindo a situação. E aparecia e desaparecia, e ficava aquela imagem assim, sendo projetada como que vinda à distância. A gente sabe, e no livro dos Espíritos fica bem claro isso, né? Que nós estamos efetivamente onde o nosso pensamento estiver. Se vocês estão aqui, mas o pensamento de vocês está lá, em algum lugar, é lá que vocês efetivamente estão. Aqui só está o corpo. E vocês já estão lá, naquele lugar que vocês estão pensando. Porque o espírito, verdadeiramente, é o pensamento. Nós somos o pensamento, somos o que pensamos, de certo modo, e o que sentimos. Vocês compreendem? Então, nós nos ligamos ao nosso corpo, mas frequentemente aqui só está o corpo. E nós estamos, às vezes, em casa, preocupados com alguma situação, né? Ou com o trabalho, ou com alguma pessoa. Por isso que aprendermos a estar presentes aqui agora é muito importante. Estarmos concentrados, deixa eu ouvir, né? O que o Alexandre está falando, o que o Espírito está dizendo aqui, deixa eu ouvir, deixa eu sentir esse momento. Não vou ficar permitindo que meu pensamento se desvie para cá, se desvie para lá, dê volta, pirueta. Né? Não, vamos parar aqui. Vamos aproveitar esse momento. Até para que a gente registre, para que a gente fixe com mais força dentro de nós. Tem muitas pessoas que falam que tem problemas de memória. Não tem problema de memória.
é que fica permitindo que distraia para lá e para cá. Então ela não vive as situações e, por conseguinte, não fixa as situações. Não é? Se você estiver aqui, mas o pensamento estiver lá, como é que você vai lembrar de o que eu falei aqui? Ah, minha memória está ruim. Não, não é a memória que está ruim. A memória está boa. É a atenção que está prejudicada, né? Então a gente tem que se tornar presente. Então vamos lá. Jovino tornou-se então mais distraído e mais enfadado, e demonstrando inexcedível dureza espiritual, olhou a esposa com indiferença irônica. Ele estava se preparando para sair, e conversando com a esposa, e aí quando surgiu aquela mulher, ele ficou mais duro, mais frio com a esposa, né? E irônico, uma indiferença irônica, né? Ele bateu então a porta, estrepitosamente, sobre os próprios passos, e retirou-se, enquanto a companheira, humilhada, caía em pranto silencioso, e em seguida começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira, uma nova mulher, isso sim. Ela estava percebendo, né? Não tem nada que a gente não possa saber, né? Até Jesus falou, não há nada conhecido não há nada desconhecido que não possa vir conhecido, não há nada encoberto que não possa ser conhecido. Espiritualmente é assim. A gente não faz nada escondido. Né? Por quê? Faz escondido materialmente, mas à noite a gente desprende e a gente vai em busca dos interesses. Aquilo que a gente guarda durante o dia, de repente à noite eclode. E aí não tem como esconder as preferências, gostos, hábitos, tendências, dificuldades, conflitos. Então não há nada, na verdade a gente não está escondendo nada de ninguém, porque as pessoas acabam sabendo espiritualmente. Aí as mulheres falam, intuição feminina, né? Intuição feminina, intuição masculina, é a nossa vida espiritual, não é? Que é muito intensa. Então a Anésia já estava percebendo, né? Mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Ela começou de uma forma amargurada, né, a enumerar as dificuldades que eles estavam passando. E ele se desviando para uma aventura com outra mulher, né? Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para André e seus amigos, irradiando-se na sala estreita, quer ver, ela pensava e os espíritos ouviam tudo, né? Viu-se de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino. Então, Jovino saiu, mas ela pensando naquela situação, pensando na mulher, pensando de uma forma amargurada, começou a surgir de novo a mulher diante dela. Aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Como que a fustigar-lhe o coração, como invisíveis estiletes de angústia, ou com invisíveis estiletes de angústia. Né? Quer dizer, aquela imagem começava a aparecer e reaparecer. A gente pode dizer que era a própria mulher que estava ali. Né? Era a própria mulher que à distância se projetava. Nós mantemos contato com pessoas muito mais do que a gente imagina. Nós nos influenciamos muito mais do que a gente imagina. E dessa forma aqui. Por isso que às vezes você fica discutindo com alguém mentalmente, os espíritos poderiam ver a pessoa quase que materializada ali na sua frente. E você discutindo com ela e ela discutindo com você. Tá? Isso entre encarnados mesmo, não precisa nem ter espírito no meio, espírito desencarnado. Né? Tá ficando claro, pessoal? Tá? Talvez mais claro do que a gente gostaria, né? Não é? Porque a Anésia, embora não a visse, passou a acusar indefinível mal-estar. Por isso que o ódio, ele gruda mais, o amor liberta, né?
Mas o ódio, ele mais nos acorrenta às pessoas que a gente odeia, ou que nos odeiam. E se a gente entra na sintonia, aumenta mais ainda a ligação e o desconforto que a gente passa a sentir, né? Pensamentos tempestuosos tomaram-lhe então a mente. E Anésia passou a dizer de si para consigo, mentalmente, que conhecia aquela mulher, aquela boneca de perversidade, que há muito tempo vinha sendo motivo de perturbação para a sua casa. Era alguém, certamente aqui, que ela já tinha visto, que ela sabia, não sei se era companheira do marido dela de trabalho, a gente não sabe, né? Mas ela sabia quem era, né? E já estava caindo nesse pensamento muito amargurado, né? À medida que a Anésia passou a emitir pensamentos de revide com relação à intrusa, a imagem projetada de longe abeirou-se dela com maior intensidade. É como você querer apagar incêndio com gasolina, né? Então, quanto mais ela pensava em revide, mais a mulher aparecia ali no ambiente. Não é? Como que a corporificar-se no ambiente, para infundir-lhe mais amplo mal-estar. É como se fosse um duelo, né? A gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá aquele trecho, o duelo. Antigamente você fazia o duelo com armas, né? E um acabava morrendo lá. Mas hoje em dia o duelo é outro. São esses duelos espirituais. Os duelos do pensamento, da palavra, não é? Do afeto. Não é? A mulher que o dominava, a mulher que dominava o espírito de Jovino, surgiu então visivelmente materializada aos olhos de André. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Então a mulher estava quase que materializada ali. A Anésia não estava vendo, mas para os espíritos ela estava perfeitamente materializada, né? E as duas brigando mentalmente. Principalmente as pessoas que têm mediunidade, pessoal, e todos nós temos mediunidade, né, em maior ou menor grau, esses fenômenos eles ganham proporção maior ainda. Nós precisamos tomar muito cuidado. A vigilância com os pensamentos, a vigilância com os sentimentos. Né? Vigiai as fontes do vosso coração, para que a amargura não vos contamine. Jesus que falou isso, né? A gente vigiar das nascentes do coração. Porque muitas vezes a gente vai deixando contaminar, né? E aí nós acabamos ficando com essa angústia, né? E aí nós mesmos é que vamos ter que trabalhar esse sentimento depois, né? Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Aí começou a virar problema orgânico. Não só emocional. Por isso que as emoções, elas interferem muito no organismo. Elas criam oscilações na corrente vibratória que alimenta o corpo. E havendo oscilações nessa corrente vibratória que alimenta o corpo, nós temos aí alterações no sistema circulatório, sistema nervoso, endócrino, digestivo, respiratório, tá? Todos os sistemas, né? Então, a esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. E o sangue afluiu-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. De modo que mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Inclusive, alterações de pressão arterial, não é? Essa tensão cerebral pode causar, inclusive, AVC. Né? O sangue afluindo à cabeça, a pressão vai lá em cima. Imagina isso repetido. Né? De repente a pessoa tem lá um AVC. Né? Rompe-se lá uma artéria, né? Então, por isso que não vale a pena, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque você veja, além dela estar sofrendo a ação dessa senhora que está influenciando o marido dela, ela está fazendo mal para ela mesma.
Porque quando a gente começa a pensar em revide, quando a gente está sofrendo a ação de alguém, ainda tudo bem. Nós ainda estamos na condição de vítima, porque não somos nós que estamos fazendo, nós estamos sofrendo alguma coisa. É uma posição melhor ainda, embora a gente não se deva vitimizar, mas a nossa posição ainda é melhor. Quando a gente começa a pensar em termos de revide, aí a coisa começa a complicar. Porque aí é um mal que eu estou querendo para o outro. Eu começo a me armar. Nesses momentos, a gente começa, as reações animais, que a gente já viveu há muitos milhares de anos, eclodem em nós. As reações de defesa, ataque, fuga, começam a prevalecer em nós. Ok? E o que acontece? O sangue, a pressão arterial aumenta, o sangue vai para determinadas regiões, a gente está se preparando para a briga. Só que isso mantido e repetidas vezes, vai gerando problemas. Aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de problemas de pressão, aumenta a chance de AVC e vários outros problemas do sistema nervoso, problemas psicológicos, que podem virar problemas psiquiátricos. Tá? Então, é o quadro que ela está vivendo aqui. Teonília, afagando a carinhosa, informou então que havia meses que aquele conflito se repetia diariamente. Olha só, há meses que estava se repetindo. Olha o perigo que a Nésia está passando, não é? De adoecer gravemente. E ela temia com razão pela saúde da amiga. Aulus ajudou então com recursos magnéticos de alívio, aplicou um passe nela, na Nésia, né? E as manifestações estranhas diminuíram até a completa cessação. Então ela foi aplicando um passe, o Aulus foi aplicando um passe na Nésia, desfazendo os pensamentos que ela estava cultivando, aquele estado de revolta que ela estava caindo, ela foi se acalmando, e a imagem da mulher também foi diminuindo, foi sumindo até sumir totalmente. Porque estava sendo alimentado por ela mesma. Você vê como é que a gente cria problemas para a gente mesmo, né? Como é que pode? A gente alimenta coisas contra a gente mesmo. Por isso que é uma realidade. O controle mental, o controle emocional, a disciplina, a atitude mental que nós cultivemos é uma realidade. Nós temos que aprender a lidar com o pensamento. Em seguida, o instrutor elucidou o problema. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente. Então, pelo jeito, a moça lá tem uma ascendência sobre o Jovino, mas ele se rendeu facilmente. Podia não se render. Ele se rendeu àquela influência. Os espíritos dizem, numa das respostas, que Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, eles responderam assim, não há arrastamentos irresistíveis. Não há arrastamentos irresistíveis. Nós não temos provas maiores do que a nossa capacidade de suportar. Ninguém no planeta passa por provas maiores do que pode suportar. Aí o André Luiz pergunta, mas e se ele não conseguir? Aí os espíritos respondem, não é bem se ele não conseguir, é se ele não quiser. Dando a entender que sempre quando a gente quer, a gente consegue resistir, superar, vencer, melhorar. Felipe, acho que ela quer falar aqui. Aqui na frente. Aqui é que a gente está transmitindo online, então é bom você falar no microfone. Tá? Isso. Eu tenho uma dúvida, então, que de repente, como na questão do Jovino, se ele tem uma tendência de sempre ter essa facilidade de se envolver, pode ser. Se isso daí é uma... Pode ser. É que a gente teria que entender o caso particular dele, especificamente. A gente não tem muita informação sobre ele, Mas, assim, existe casos que tem uma pessoa que tem sempre facilidade de se envolver. Tem casos que você tem uma pessoa que ela traz já do passado
Essa tendência, a gente fala que a pessoa é mulherenga, né? É uma pessoa que tem essa dificuldade de manter o relacionamento com uma pessoa só. Então vai ter uma tendência a querer ter outros parceiros, outras parceiras, né? Só que tem a condição de superar isso também, entendeu? Aqui no caso a gente não sabe se ele tem essa tendência a buscar outras parceiras ou se é só essa moça que tocou especificamente ele, sim, por ser uma prova específica de outra vida, porque a gente pode reencontrar pessoas nessa existência que nós já tenhamos tido problemas ou envolvimentos em outros momentos. Não foi resolvido em outras vidas. E aquilo ressurge, não como uma necessidade propriamente de você deixar o seu parceiro ou sua parceira e ir num outro caminho, mas surge como uma necessidade de resistência, de disciplina. Você até pode ter vontade de se envolver com a pessoa, mas aí você fala, não, isso não é certo, não é o que eu quero, não é o que eu necessito. Então é uma prova, mas que eu posso vencer, eu não preciso ceder, né? Entendeu? Sim. Aí depende de cada caso. Aqui no caso dele a gente não sabe exatamente o que era. Mas o que, assim, tem que entender que de repente pode haver pessoas que tenham facilidade. Tem vários. Tem pessoas que não conseguem resistir. Tem problemas que o maior desafio da vida da pessoa é esse. É o campo sexual. É disciplinar, é fechar o circuito de forças com uma só pessoa. Esse é o grande desafio da pessoa. Né? Enquanto que o desafio pode ser lidar com dinheiro, pode ser lidar com a saúde, pode ser lidar com qualquer outra coisa. Sim. Cada um tem o seu, onde o calo aperta, que a gente fala, né? Sim. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles aí, né? Tá? Então seria assim, ok? A Hilda acho que quer falar, Felipe. Oi, Hilda. Viu, Alexandre? Oi. Aí também tem um lado do parceiro, né? Que existe aquela ajuda, né? Tem a força, a ajuda, né? Do que você fala? Eu digo espiritualmente, né? Tá. Mentalmente, né? Certo. Sim, tem aquele que pode se envolver com uma outra pessoa e tem a parceira ou o parceiro desse que pode se envolver, que pode ajudar mais ou menos para que o outro até queira se envolver com outras pessoas, né? Isso que você quer dizer. Não, eu quero dizer assim, no caso do Anésia, né? Da Anésia. Como ela é espírita, né? Que já ajuda bastante. Sim, sim. Né? Tem aquela força dela também, né? Sim. Mentalmente, né? Para ajudar que ele melhore, né? Que ele consiga. Deveria ter, né? Deveria ter. Aqui a gente está vendo que ela, por enquanto, ela não está conseguindo ajudar muito, não. Ela está se envolvendo. Inclusive, a gente vai ver. Ela está se envolvendo. Então, quanto mais a gente se envolva com o problema, mais a gente perde a condição de ajudar a resolver o problema. É isso que eu quis dizer. E o que eu quis dizer antes é que, às vezes, tem uma mulher, por exemplo, que é muito complicada também. Que aí o marido chega em casa e é só briga, é só confusão, é só... né? E às vezes a pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, às vezes também já vai ajudando a empurrar o marido para outras pessoas. Isso. Assim também maridos muito difíceis, que também favorecem que a mulher busque. Não que justifica, né, pessoal? Não estou querendo dizer que está certo, mas é que, né, isso facilita, né? Por isso que qualidades ajudam a gente a harmonizar. Defeitos nossos facilitam a desarmonização. Tanto de um quanto de outro. Tá? Correto. Ok? Muito bem. Acho que ele quer falar ali, Felipe. Bom dia, Alexandre. Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, nessa relação entre encarnado para encarnado. Qual seria a melhor forma para combater essas desavenças entre, por exemplo, duas pessoas que elas não se dão bem e que há uma relação assim que uma pessoa quer o mal da outra, tanto corporalmente quanto espiritualmente. Qual seria a melhor solução para esse caso?
que a pessoa quer o seu mal, assim, entendeu? Então, Jesus já deu a orientação para esse caso, né? Que é orar por aqueles que nos fazem mal, né? Fazer o bem, é não retribuir o mal com o mal. Por quê? Porque retribuir o mal com o mal seria alimentar o mal, né? É como o que eu tinha falado, é alimentar o fogo com comburente, com gasolina, né? Então nós temos, para extinguir o mal, nós temos que usar o isolante da boa vontade, da gentileza, né? Da fraternidade, do perdão, da compreensão. Tem casos que eu entendo que a gente acaba adotando até uma certa distância estratégica, porque é muito difícil essa convivência, e a gente percebe que a gente acaba se envolvendo muito, né? E a gente perde as estrebeiras, né? Facilmente, então, a gente às vezes mantém uma distância estratégica, mas vai orando, vai querendo bem a pessoa, né? Vai vibrando positivamente pela pessoa, que isso com o tempo vai melhorando, né? É o que a gente pode fazer. Tá? Obrigado. Nada. A Nete quer falar, Felipe. Eu acho que seria bem fácil se a gente assumisse a própria culpa diante das coisas. A responsabilidade. A responsabilidade. Uma parte da responsabilidade normalmente é nossa. Sim, sim. E aí, se a gente assume isso, fica mais fácil de você entender a outra parte. Né? Verdade. Penso assim. E entender, aproveitando o gancho da NET, entender que nós somos espíritos. E enquanto espíritos temos dificuldades. Né? E que embora o outro esteja comigo, eu esteja com o outro ou com a outra, casados ou, né, numa relação assim, de responsabilidade, né, mútua, o outro não deixa de ter problemas só porque casou. E eu também não deixo de ter problemas só porque eu casei. Então, gente, o entendimento de que somos espíritos e que temos dificuldades e que a nossa família é a grande família universal. Então aí a gente começa a pensar muito mais em termos de como os espíritos amigos pensam a nosso respeito. Por isso que eles não são parciais. É porque eles enxergam não apenas o laço consanguíneo, eles enxergam que somos espíritos em evolução. Hoje nós estamos com alguém, mas com quantas pessoas já estivemos? Hoje a pessoa está conosco, está comigo, mas com quantas pessoas ela já esteve? Eu digo ao longo das encarnações. Eu sei que isso é um pensamento que fere um pouco o nosso senso de propriedade, né? Nosso apego. Não, aquele é meu, a gente sempre viveu juntos. Conversa fiada, né? Quantas encarnações a gente já teve? Quantos vínculos nós criamos com várias pessoas? Nós não sabemos. E aí a gente topa com essas pessoas, pode acontecer que um ou outro sintam atração, desejo, antipatia, aversão, paixão, pode acontecer. O próprio Aulos depois vai explicar isso, ele vai falar isso, né? Pessoas, famílias, instituições, a gente está sempre topando com pessoas, com situações dessa forma. Quanto mais a gente entenda isso, menos a gente vai sofrer. A gente vai sair daquela idealização, né? E a gente vai entender do ser humano, a realidade do ser humano. Né? E aí a gente vai ter condição maior de perdoar também o outro, de entender o outro, né? E entender a nós mesmos também, né? Como os espíritos estão entendendo, né? Embora as escolhas no presente dependem de nós. Se vamos nos manter ligados ao compromisso que assumimos, que é muito importante nessa vida, ou se nós vamos partir para uma outra situação, depende de nós. Nem os espíritos amigos interferem nessa escolha. Eles tentam ajudar, orientar, refletir, amparar, mas eles sabem que somos nós que vamos definir a coisa. Mas também somos nós que colheremos os resultados de cada escolha que a gente fizer. Não é? A cada um segundo as suas obras, né? Então, nós já estamos terminando, pessoal. Então, em seguida, o instrutor elucidou o problema. O Jovino permanece sob imperiosa dominação telepática que se rendeu facilmente. Considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua,
né? Porque estão ligados naquele vínculo energético, né? O que acontece com um acaba tendo impacto sobre o outro. Se você está num circuito de forças com uma pessoa, circuito fechado, aí de repente começa a entrar mais um elemento nesse circuito. Aí já são 3 pessoas nesse circuito. E começa a mexer com o conjunto. Vai abalar outra pessoa também. Tá? Então, a atuação do nosso amigo a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve anésia. Né? Em seguida, o instrutor elucidou o problema. Jovino permanece... não, isso aqui já foi. Envolve anésia, atingindo-a... aqui, né? Atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Aí que entra aquela compreensão que pode existir, conhecimento de reencarnação, né? Que hoje nós estamos marido, esposa, mas o que nós já fomos? Mãe, filho, pai, o que nós já fomos no passado? Não é? E os vínculos que nós trazemos. Não é? Então nós nos prometemos ajuda. Só que quando a gente se envolve negativamente, a gente perde a condição de ajudar. Então ela perdeu por quê? Porque ela estava se envolvendo e não estava perdoando. Isso não é só ela que precisaria perdoar. Qualquer pessoa precisaria perdoar. Ah, Alexandre, mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você vê que uma pessoa está se envolvendo, você passar por isso, é terrível, mas é a prova que eu estou passando. Eu posso vencer ou não essa prova. Né? Ela não está conseguindo usar o perdão. Né? O instrutor acrescentou que tal fenômeno é muito comum em nossos dias. E como tal, enquadra-se perfeitamente nos domínios da mediunidade. O fenômeno pertence à sintonia, onde se encontram as origens de muitos processos de alienação mental. Olha só a explicação do Aulus. Que isso aí também faz parte aos processos de sintonia, e por isso que se enquadram também, né, no estudo da mediunidade. Não é? E é muito comum, você vê que é muito comum. Não é por isso que nós vemos tantas uniões desfeitas, tantas separações, tantas traições, ainda mais hoje com o Facebook, o WhatsApp, aí está pior ainda. Porque alimenta mais ainda as ligações mentais, vibratórias, sentimentais. Né? Mas é preciso vigilância para que a gente não caia nas malhas, né, da influência nociva, seja de espíritos, seja de encarnados. Tá? Pessoal, nós já estamos na hora, vamos dar uma paradinha aqui. Eu creio que o mais importante que a gente tinha que falar, a gente já falou, já gera uma reflexão para a gente, né? Então, a importância do pensamento elevado, do perdão, da oração, não é? De nós compreendermos as situações, isso tudo fica patente aqui. Depois vocês peguem o livro e terminem. O final é meio trágico aqui, tá? Já vou adiantando para vocês que o final não é muito agradável, não. Poderia ser mais trágico do que foi, mas com a ajuda espiritual foi menos trágico. O Jovino acabou se separando da Anésia, tá? E ele teve, então, essa oportunidade de ajustamento com a Anésia adiado. Aí o espírito amigo fala assim, olha, o Aulus fala assim, para o André Luiz, né? Fala, olha, o caso dele, o que vem a ocorrer agora com a Anésia e com as filhas dela, vai cair na conta do Jovino. Se ela agora, o peso que ela vai ter que carregar, tendo que ser pai e mãe, tendo que dar conta das despesas de casa, de orientar as filhas, se ela se desviar, se as filhas se desviarem, a conta vai cair em cima do Jovino. O Aulus chama a atenção. Porque ele que, Felipe, acho que meu pai ia falar, ele que está saindo do contrato, ele que está rompendo com o contrato. Né? Está fragilizando a outra pessoa. Né? Fala, pai.
Alexandre, para lembrar um caso positivo, né? Certo. Você lembra de um conto lá, não é um conto lá do Humberto de Campos, né? É um pouco extenso, mas eu vou simplificar bem. Você lembra que também um trabalhador do centro ficou encantado com uma moça, ele casado, com 2 filhas e tal. Lembra desse caso? Não lembro agora. Aí os mentores superiores viram, né? Vinha aquelas imagens e tal, e ele estava fascinado, né? Certo. E aí, um dia, estavam para programar de arrumar um apartamento para a mulher lá e tal, né? Para a moça que dava, sendo objeto dessa fixação dele, né? E os espíritos já tinham feito de tudo, né? Quando vinham imagens da moça, eles projetavam a imagem da mulher, dos filhos e tal, né? Aí eles resolveram, vieram das alturas, então, a pedido dos espíritos que protegiam ali a família, né? Instrutores superiores, e falaram, como o Aulos falou, né? Só um processo de longo curso. Então recomendaram uma doença, né? Uma doença ali que era para poder... Ela ia ficar cuidando dele agora, né? Aí, na noite mesmo, implantaram o esquema. De madrugada o cara já começou a vomitar e tal. De manhã ele já estava meio verde até, de tanta... Aí acabou o problema. Chamaram o médico e tal, e o médico achou que era uma doença bem grave, e ele ficou tratando. Ficou uns 6 meses tratando, né? A mãezinha, o espírito da mãe vinha dar passe nele, e para ver se ele recuperava. Os espíritos falaram, não, minha irmã, se afasta aqui. Você está piorando a coisa. Depois dos 6 meses aparece o médico dando alta para ele, e a mulher desapareceu, a outra lá, a amante lá, procurar outra. Saiu fora. Aí depois de 6 meses deram alta, ele saiu todo feliz, nos braços da esposa e dos filhos. Tá certo. Para dar um final feliz. São daqueles remédios que são meio amargos, mas que funcionam. Dá uma dor de barriga no cidadão, resolve o problema, né? Tá joia, pessoal. Vamos então finalizar, né?